A vida não é fácil para ninguém. No nosso caminho nós nos deparamos com perdas, desapontamentos, incertezas, e lidar com a realidade é um desafio muito grande, porque ela nos coloca diante de situações que estão para além do nosso controle. Então nós vamos ter que lidar com nossas falhas, com as incertezas do futuro, com as nossas inseguranças. São nesses momentos que nós utilizamos os mecanismos de defesa do ego. O que seria isso? Seria escudos psicológicos que nós utilizamos para lidar com essas situações de maneira mais branda, mais suave, para amortecer um pouco, né, a sensação que nós temos diante de situações que nos colocam medo, nos causam emoções intensas. Então, de certa forma, elas cumprem uma missão, porque sem elas seria como atravessar um campo minado sem nenhum tipo de proteção. Então, os mecanismos de defesa funcionam como uma espécie de filtro que separa a nossa percepção da realidade em si. E eles também nos ajudam a manter a nossa identidade, proteger a nossa autoestima, porque por vezes nós temos uma visão muito idealizada de quem nós somos ou de quem nós deveríamos ser. Então, quando você está de frente com o real e você constata que você não é bem aquilo que você acha que você é, isso pode te causar uma série de sofrimento. Então, esses mecanismos de defesa nos ajudam de alguma medida também a proteger a nossa imagem. Então, vocês viram aí que todos nós nos defendemos de alguma coisa e em alguma medida, porque a realidade ela é por vezes muito difícil de encarar, muito dura. Eu vou explicar melhor sobre alguns dos mecanismos de defesa, mas é importante deixar claro que, embora eles sejam úteis em momentos de crise, a gente não pode se tornar dependente desses mecanismos e passar a vida toda se refugiando. A gente vai precisar encarar a realidade, por mais que seja dura, e tentar encontrar um equilíbrio na nossa vida para poder levá-la de maneira mais saudável. Freud descreve os mecanismos de defesa como um confronto do ego com alguma experiência ou algum sentimento aflitivo. O sujeito então decide esquecer aquilo que lhe causa dor, angústia. Então esses mecanismos de defesa, eles partem do nosso inconsciente. E você sabe o que a Ana Freud, filha de Freud, que também era psicanalista, fala em seu livro sobre esses mecanismos de defesa? Ela diz que se os adultos ensinassem as crianças a tolerar cada vez mais quantidades maiores de dor, esses mecanismos de defesa poderiam ser evitados, elas não precisariam recorrer a eles a qualquer momento que sentissem angústia ou alguma situação que lhe causasse transtornos. Bom, então, para que fique claro, todo mundo vai usar em algum momento algum tipo de mecanismo de defesa. A diferença é que a pessoa que ela tem um ego mais fragilizado, qualquer coisinha ela já vai recorrer ao mecanismo de defesa, ao passo que aquelas pessoas que têm um ego mais estruturado, é preciso que aconteçam muitas coisas para que ela finalmente comece a se utilizar desse recurso. O primeiro mecanismo que eu quero apresentar aqui é a cisão. A cisão, como o próprio nome diz, é uma quebra, uma dissociação. A situação que a pessoa viveu foi tão traumática, foi tão sofrida, que ela simplesmente apaga da memória, ou então ela se lembra de alguns fatos, mas ela não consegue se lembrar dos detalhes. Ou pode acontecer também da pessoa não conseguir respeitar ou entender as ambivalências. Para ela é 8 ou 80. Ou isso é bom ou isso é mal. Mas pode ser o contrário também. Todo mundo é bom, só eu que não presto. E aí nós temos também um mecanismo de negação, onde para se defender daquilo que lhe causa dor, a pessoa simplesmente nega o que está acontecendo. Como, por exemplo, quando perde um ente querido, ela não aceita e ela fica ali relutando, dizendo que aquilo é mentira. Ou quando alguém o parceiro é pego numa traição e a pessoa vai lá, mostra print, conta tudo e mesmo assim, apesar das provas, o outro prefere não enxergar, não acreditar. Ele diz que é tudo mentira. Mais um mecanismo é a idealização, quando você coloca no pedestal pai, mãe, filho, marido, e quando o outro tenta mostrar uma porção de humanidade, não, mas espera aí, sua mãe ela é isso tudo, mas você já percebeu que tem isso aqui? Será que... Aí a pessoa diz, não é bem assim, você está enxergando errado, você está entendendo tudo errado.
Por que a pessoa insiste em manter o outro nessa posição idealizada? Porque se eu aceito que o outro não é aquilo tudo, eu começo a ter uma decepção, uma desilusão, eu não quero ter que lidar com a frustração, eu não quero encarar a realidade, que minha mãe não é tão perfeita assim, que meu pai não é esse exemplo todo. A gente faz muito isso na paixão, quando a gente idealiza o tempo todo o parceiro, o outro até tenta nos mostrar, mas a gente mantém o outro nessa posição.